O Brasil já quis parecer moderno antes mesmo de se tornar moderno. Antes do concreto aparente, antes de Brasília, antes do discurso da vanguarda. Houve uma estética que prometia futuro, mesmo em meio a profundas desigualdades. Nas décadas iniciais do século XX, enquanto o país buscava se reinventar como nação urbana, industrial e civilizada, uma nova linguagem arquitetônica tomou as cidades. Linhas retas, volumes escalonados, geometrias ousadas, ornamentos abstratos. Era o Art Déco, mas não o Art Déco dos salões parisienses. Não. Era um Art Déco tropical, estatal, simbólico e profundamente brasileiro. Aqui, o estilo não foi apenas moda. Ele foi instrumento político, vitrine do progresso, linguagem do poder público, dos bancos, dos cinemas, dos hospitais e até das igrejas. Um estilo que ajudou a construir a imagem de um país que queria deixar para trás o passado colonial e projetar-se como nação moderna. Se isso tudo é novidade para você, é hoje então que você entenderá como o Art Déco foi reinterpretado no Brasil, quais são suas características próprias, por que ele se espalhou com tanta força durante o Estado Novo, e de que forma essa arquitetura impactou o cotidiano, o imaginário urbano e as relações sociais. Vamos percorrer cidades, edifícios e monumentos que ainda moldam nossas paisagens. Muitos deles ignorados, descaracterizados ou ameaçados. E discutir o papel atual da preservação do patrimônio Art Déco, num momento em que o estilo volta a ser valorizado, reinterpretado e até retomado em obras contemporâneas. O Art Déco brasileiro não é apenas passado. Ele é um espelho de quem fomos, de quem quisemos ser, e talvez de quem ainda somos. Aqui no canal já tratamos sobre o estilo Art Déco de forma geral. Inclusive foi o nosso primeiríssimo vídeo produzido. Se você não conferiu ainda, não perca tempo e assista, preferencialmente antes desse aqui sobre o Brasil. É só clicar no card aqui em cima. Naquele vídeo, entendemos como surgiu esse estilo único de design lá no início do século passado, e seu auge nos loucos anos 20. Suas características, fases, grandes obras e até mesmo algumas críticas, como as de Le Corbusier. A intenção daquele vídeo era abordar de forma geral o estilo Art Déco como um movimento de abrangência internacional e principalmente suas raízes europeias e os grandes ícones americanos. Por isso, o Art Déco brasileiro ficou em segundo plano. A ideia aqui sempre foi reservar um espaço especial sobre as nossas brasilidades em um vídeo dedicado, à medida que vocês que assistem dão seu feedback e sugestões sobre os temas. Lendo os comentários, eu até me surpreendi com o quão querido é o Art Déco aqui no Brasil. Mas agora, sem mais delongas, veremos em que contexto esse estilo surgiu por aqui. Só para refrescar um pouco a memória, vamos, antes de mais nada, lembrar que o estilo Art Déco nasceu no início do século XX, principalmente na Europa, e representa uma resposta ao exagero ornamental do século anterior e aos tempos de austeridade provocados pela Primeira Guerra em um momento de intensas transformações na cultura e na sociedade. Ele é reconhecido por 3 características principais: a geometrização, com bastante linhas retas, triângulos, zigurates, foco na verticalidade e formas simétricas. Depois, em uma segunda fase, adotou-se um estilo mais simples e aerodinâmico, inspirado nas linhas navais e aeronáuticas. A elegância moderna, com aparência luxuosa, mas com uma certa simplicidade formal. E a influência da modernidade inspirou-se fortemente nas máquinas, na velocidade, novos materiais e tecnologia para conferir aos projetos linhas dinâmicas que representassem o futuro e o progresso.
Esse estilo se espalhou pelo mundo no período entre guerras, ali entre as décadas de 20 e 40. E o Brasil foi um dos países que mais abraçaram essa estética. Na esteira de grandes transformações políticas e urbanísticas que o Brasil vivia, o Art Deco começou a ganhar força por aqui no final dos anos 20. Estamos falando do período da industrialização acelerada, do crescimento das cidades e do desejo de parecer moderno, alinhado às grandes capitais do mundo. Desejo esse que não era uma exclusividade brasileira. O estilo encontrou um ambiente perfeito por aqui. As cidades estavam crescendo, a classe média emergindo, processo de industrialização nacional e governos investindo em obras públicas. A estética geométrica e racional do Deco combinava com a ideia de eficiência, modernidade e progresso que o país queria transmitir. O domínio do uso do concreto armado como sistema estrutural pavimentou o caminho para o desenvolvimento urbano e também para as obras do estilo Art Deco no Brasil. O seu auge ocorreu entre 1925 e 1945, com alguns exemplares dos anos 50. A introdução do estilo no Brasil, contudo, não ocorreu de forma súbita. Muitos profissionais naquela época foram formados no ecletismo, daí a adaptação do Art Deco por aqui foi feita de maneira gradual, à medida que os projetos iam se despojando da ornamentação excessiva e integrando a estética moderna com as técnicas e os materiais locais. É por conta disso que há obras da fase inicial que são apenas interpretações e não manifestações plenamente maduras do Deco. Surgia ali um forte desejo de deixar para trás a imagem de um país ainda preso ao seu passado colonial e ao ecletismo arquitetônico herdado do século XIX. É nesse cenário de mudança que o Art Deco encontra terreno fértil para se instalar. Mais do que um simples estilo, ele chega como uma linguagem visual capaz de traduzir modernidade, progresso e confiança no futuro. Com formas geométricas, volumes escalonados e ornamentação controlada, o Art Deco oferecia uma alternativa moderna, mas ainda acessível, para arquitetos formados nas tradições acadêmicas. Sua difusão está diretamente ligada à verticalização das cidades e ao desenvolvimento de novas tipologias. Aos poucos, essa estética passou a moldar edifícios públicos, cinemas, estações ferroviárias e sedes institucionais, especialmente durante os anos 30, quando o governo passou a utilizá-la como símbolo de ordem, eficiência e identidade nacional.
No Brasil, o Art Deco não é uma cópia direta dos modelos europeus ou norte-americanos. Ele se adapta às técnicas construtivas locais, adotando um aspecto mais sóbrio e funcional, e justamente por isso, desempenha um papel decisivo na transformação entre a arquitetura eclética e a consolidação da arquitetura moderna no país, fornecendo o que seria uma espécie de transição entre contextos sociais, linguagens e expressões culturais. O Art Deco brasileiro tem suas particularidades, como não poderia deixar de ser. O Brasil tem mestrado e doutorado em saber misturar influências com um tempero mais que especial. Aqui o estilo absorve as referências internacionais, mas se adapta ao clima, aos materiais e ao gosto local. As linhas são mais leves, muitas vezes com ventilação cruzada, brises e adaptação ao calor. Ainda que utilize uma linguagem mais simples nos exemplos de obras públicas e residenciais, você encontra a essência do Deco nas realizações brasileiras do estilo. Como a volumetria geométrica, ênfase em planos e frisos, uso de motivos estilizados, como zigue-zagues, chevrons, raios, palmetas, florais e fauna simplificados, principalmente nos projetos mais requintados e edifícios de uso privado. E pela integração entre ornamento e estrutura. Conciliou referências Beaux-Arts, como simetria e hierarquia, com soluções industriais e técnicas modernas, tornando a modernidade acessível a diferentes escalas e tipologias. Em fachadas aparecem platibandas, gradis e painéis em relevo. No interior, revestimentos cerâmicos, vitrais e elementos metálicos traduzem a estética Deco em materiais industriais. O repertório variou regionalmente, incorporando adaptações climáticas e materiais locais, e foi bastante difundido em edifícios industriais, cinemas, clubes, prédios residenciais e de escritórios, além de equipamentos públicos. O Art Deco é reconhecível por um conjunto de características formais que no Brasil ganharam variações de acordo com o local. Podemos separar essas características em 5 eixos. Geometrias e ornamentos estilizados. Decorações em baixos relevos, painéis em pedra ou estuque com motivos geométricos, florões e frisos repetitivos. Volumetria e composição de fachada. Planos escalonados, em penas marcadas, platibandas, torres discretas e ritmo de vãos regulares. Materialidade e técnica. Uso crescente do concreto armado e do vidro permitiu fachadas lisas e painéis decorativos embutidos. Revestimentos cerâmicos e azulejaria também usados para destaque. Integração de artes aplicadas. Marquises, luminárias, painéis de azulejo, vitrais e letreiros que integram arquitetura e design. Adaptações locais. Fachadas com varandas em áreas tropicais, uso de brises e conchas para ventilação. Elementos do acervo cultural popular foram também incorporados. No Nordeste, por exemplo, há formas geométricas que remetem ao repertório da região. Além do uso híbrido da linguagem Art Deco com elementos alheios às construções modernas, como a cobertura de telhas cerâmicas, por exemplo. Um importante aspecto a considerar
é que a historiografia sobre o Art Deco no Brasil é muito fragmentada. E nem sempre há consenso sobre o estilo, com algumas obras misturando influências com o ecletismo, Beaux-Arts e com o modernismo inicial. Sem falar nas obras que sofreram intervenções pouco cuidadosas, seja na implementação do estilo Art Deco em reformas de prédios existentes, ou na descaracterização posterior das obras originais do estilo. Por aqui, o estilo não é homogêneo. Em geral, pode ser agrupado em 3 tipos. O deco monumental, como em prédios públicos, arranha-céus, estações ferroviárias, o deco comercial e residencial, com fachadas mais simples, geométricas e adaptadas à classe média. E o deco com motivos nacionais, com influências marajoaras, indígenas, flora e fauna brasileiras. Isso fez do Brasil um dos poucos países no mundo a desenvolver elementos decorativos que enaltecem a própria cultura nacional. Isso dentro do contexto Art Deco, para que fique claro. Assim, o Art Deco no Brasil representou não apenas uma moda estética, mas um símbolo da urbanização e da aspiração de modernidade, apropriado por diferentes classes sociais e em diferentes escalas, contribuindo para transformar a paisagem urbana de diversas regiões, sem preconceitos. Não por acaso, é possível ver projetos que esbanjam a opulência típica do estilo dos arranha-céus de Nova York. Ao mesmo tempo em que há exemplos de obras mais simples, sem muita ornamentação, mas que adotou a essência do Art Deco. É a prova que foi um estilo com abrangência não só territorial, mas também econômica e social. Um dos aspectos que favoreceu sua difusão foi justamente o custo moderado. Ao contrário de estilos mais opulentos, o Art Deco permitia construir modernidade sem gastos excessivos, o que o tornou apropriado à realidade de um país em desenvolvimento. A associação com políticas estatais também é clara, especialmente durante o governo Getúlio Vargas, no contexto do Estado Novo, quando o estilo foi oficializado em construções públicas, reforçando a ideia de progresso, modernização e identidade nacional. As principais capitais, como o Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte, receberam muitos dos primeiros edifícios Art Deco residenciais, comerciais e culturais. Também houve difusão para cidades menores, capitais planejadas ou regionais,
Por exemplo, Goiânia é citada como um dos centros mais emblemáticos de Art Deco no interior brasileiro. Seus primeiros prédios, durante a fundação da cidade, foram construídos já com essa estética, que estava em seu auge, aliás. Goiânia é um caso paradigmático da aplicação urbanística e arquitetônica do Art Deco em larga escala. A presença do estilo no interior e nas capitais regionais demonstra que o Art Deco no Brasil não foi privilégio apenas dos grandes centros urbanos, mas algo mais amplamente incorporado no processo de urbanização nacional. Isso acabou contrariando as críticas feitas por modernistas como Le Corbusier, de que o estilo era elitista e sem apelo social. O estilo não se restringiu à arquitetura, no entanto. Expressou-se em esculturas, pinturas, design de interiores, mobiliários, objetos decorativos e publicidade. Com o passar do tempo e com o crescimento urbano massivo, especialmente após os anos 60, muitos edifícios antigos do estilo Art Deco foram demolidos, modificados ou abandonados, especialmente em cidades menores, onde não havia políticas de preservação adequadas. A valorização da modernidade funcional, racionalista e tecnológica nas décadas seguintes, muitas vezes, privilegiou estilos mais minimalistas ou modernos, desvalorizando o caráter estético e histórico do Art Deco. Isso gerou, infelizmente, perda de memória urbana e arquitetônica. Durante a historiografia modernista hegemônica, o Art Deco foi frequentemente marginalizado, considerado uma transição entre o academicismo e o modernismo, e, portanto, era visto como um movimento sem grande relevância enquanto contribuição cultural e arquitetônica, comparado ao movimento moderno puro. Acompanhando uma grande virada na forma de pensar a arquitetura, os estilos ricos em ornamentos e símbolos passaram a ser vistos como coisa do passado, enquanto ganhava força uma estética mais simples, racional e funcional, ligada ao avanço do modernismo. A ideia agora era clara. O edifício deveria mostrar apenas sua função, sua estrutura e sua eficiência, sem excessos decorativos. No fim do século XX, o pós-modernismo tentou resgatar as referências históricas e linguagens ornamentadas, inclusive elementos do próprio Art Deco. Mas no Brasil, esse movimento teve impacto limitado, já que o modernismo estava profundamente enraizado. Falando nisso, se você quer saber mais sobre a arquitetura pós-moderna e como ela desembarcou por aqui, confere o vídeo completo sobre esse estilo nostálgico aqui no canal. A arquitetura passou, então, a trabalhar com significados cada vez mais abstratos, ou até a abrir mão completamente deles, tornando-se muitas vezes apenas construção funcional, focada no uso prático e na economia de meios, e se afastando da noção de que os edifícios também podem comunicar valores culturais, identidades e visões de mundo.
Hoje, no entanto, já há um certo reconhecimento de que a linguagem do Art Deco e suas obras brasileiras representam um patrimônio cultural incrível e inestimável. Testemunho de um momento histórico de modernização, identidade e urbanização nacional. Porém, há muitos desafios para que se proteja essa riqueza brasileira. A urbanização acelerada, a especulação imobiliária, negligência ou desconhecimento sobre a relevância histórica contribuem para que muitos edifícios Art Deco estejam em risco, por demolição, descaracterização ou abandono. Há ainda falta de políticas coordenadas de preservação. Muitas vezes o salvamento depende de iniciativas pontuais de pesquisadores, organizações civis ou entusiastas, o que torna o esforço frágil e desigual. Em algumas regiões, o senso comum já perdeu a percepção de valor. Prédios antigos são vistos como ultrapassados, velhos demais, gerando risco de descaracterização e perda. Daí a importância crucial do estudo, catalogação e tombamento desse patrimônio. Em cidades como Goiânia, Rio, São Paulo, BH e até em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, o estilo virou atração turística, além de ser tema de eventos e roteiros culturais. O interesse atual pelo Deco cresce porque ele une história, estética e identidade urbana. Ele é elegante, fotogênico, cheio de significados e brasilidades. O estilo Art Deco tem sido cada vez mais valorizado no Brasil, não apenas como herança histórica, mas também como inspiração para obras contemporâneas. Um exemplo marcante é o novo templo da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, no Rio de Janeiro, cuja arquitetura foi concebida com forte influência Art Deco, destacando-se pela simetria, linhas simples e uso de pedra lavrada, em diálogo com a tradição carioca de ser considerada a capital sul-americana desse movimento. Essa tendência revela uma busca por identidade arquitetônica que une tradição e contemporaneidade, reafirmando o valor do Art Deco como linguagem viva e adaptável ao contexto brasileiro. Os exemplos que foram apresentados durante o vídeo mostram como o Art Deco se espalhou geograficamente e tipologicamente, deixando um legado diversificado que merece ser valorizado e preservado como parte da memória urbana de um país riquíssimo como é o nosso Brasil. No fim, o Art Deco aqui foi muito mais do que um estilo decorativo importado. Foi uma linguagem cultural que refletiu o anseio de modernização, progresso e cosmopolitismo das décadas de 30 a 50. Foi ferramenta de construção e reconstrução urbana, de afirmação de identidade, de popularização do gosto, de síntese e união equilibrada entre tradição e contemporaneidade. Através da combinação de formas geométricas, materiais modernos, ornamentação abstrata e estilizada, além de técnicas construtivas inovadoras, o estilo adaptou-se aos diferentes contextos, das grandes capitais às cidades médias,
de residências a estações ferroviárias, de cinemas a arranha-céus. Preservar esse legado significa manter viva uma parte importante da memória urbana e social do Brasil. Um testemunho de transformações profundas, de aspirações, de sonhos de progresso e de identidade nacional. E aí, você já tinha reparado nesse estilo elegante pelas ruas da sua cidade? Se quiser conhecer mais sobre a arquitetura das nossas cidades, comenta aqui embaixo o tema que você quer ver nos próximos vídeos. Se você chegou até aqui, merece o meu muitíssimo obrigado. E gostaria também de oferecer um agradecimento e abraço especial para os inscritos que, através dos comentários, ofereceram informações valiosas, apoio, incentivo e o desejo de ver mais conteúdos como esse aqui no canal. Esse vídeo deu bastante trabalho para produzir, especialmente a pesquisa por imagens que fossem de boa qualidade, relevantes e licenciáveis. Quando se trata de Brasil, isso é muito mais difícil de se conseguir, infelizmente. Inclusive, peço desculpas se alguma explicação não foi adequadamente ilustrada com fotografias. Se você acha que esse conteúdo lhe acrescentou de alguma forma, peço que considere se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito, curtir o vídeo e compartilhar com alguém que, como você e eu, ama a linguagem fantástica da arquitetura. Tenha a certeza de que continuarei me esforçando para trazer conteúdos de melhor qualidade à medida que desenvolvo minhas habilidades de edição, pesquisa e processo narrativo. Obrigado por me acompanhar nessa jornada e até a próxima!